Olá, eu aqui de novo, bem-vindo ao meu diário. E eu esqueci de falar isso no outro vídeo. Acho que eu perdi a pegada de como eu faço meus vídeos. Eu só gravo e aperto play e seja o que for, foi. Enfim. Os... eu vou fazer essa sessão de lives como parte de testes dos experimentos no canal. A teoria minha é que eu posso roubar inscritos do bonde, ou seja, tá tendo um joguinho bem popular agora e eu vou aproveitar isso para fazer vídeos sobre o jogo, já que eu tenho um jogo e funciona no meu computador, que é essencial. E testar se essa teoria tá correta, se a minha ideia de que pegar esse hype, ou todo mundo falando sobre o assunto e fazer um vídeo sobre o assunto, se funciona para criar visibilidade dentro do canal sobre esse jogo. A vantagem é que são canais brasileiros que falam português, meu canal fala português, ainda é localizado no Brasil. E então bate exatamente em cima do meu canal. E como meu canal não tem um nicho específico, por exemplo, eu não sou um canal de maquiagem, por exemplo, eu posso fazer um vídeo sobre jogos sem perder o nicho do canal, ou seja, não sei sem sair do nicho do canal, porque meu canal não tem um nicho específico, eu faço qualquer coisa, tanto faz. Se der vontade de cantar, eu canto. Se der vontade de eu fazer uma receita de como fazer bolo de abóbora, eu faço. Bolo de abóbora. Era de cenoura. Mas de abóbora também é bom. É ok. Pra tu ver, é qualquer coisa. Aqui as gravações são basicamente meu diário. Então eu não tô me preocupando em fazer um conteúdo em si. E só que eu vou colocar metas de várias áreas e várias formas diferentes. E melhorar a mim mesmo de várias formas. E o principal que eu estou querendo fazer é melhorar minha dicção. Vocês e eu também já podem perceber que nos vídeos eu às vezes eu começo falando muito baixo, às vezes eu começo a embolar e começo a falar mais baixo, embolado e vou falando as coisas é, vou falando as coisas e vou sumindo. E daqui a pouco você só tá vendo um resmungado ou eu nem falando, por exemplo, o som abaixar, uma palavra se misturar com outra e não dá pra entender nada. Isso é comum em acontecer porque eu sou noturno, significa que eu passo a parte da minha vida que mais passo acordado é pela noite e, e eu funciono melhor pela noite. Só que por causa disso eu estou acordado num horário que todo mundo dentro da casa está dormindo, então não posso fazer barulho. Então eu acostumei a falar muito mais baixo do que o padrão normal de, de uma pessoa, seja que, por exemplo, tem algumas regiões que falam bem alto, até onde eu vivo mesmo na Bahia. O pessoal fala bastante alto já, o, o que vira bem discrepante, a palavra é essa. Como é extremo eu falar super baixo e eles falarem super alto. E só que por causa disso, de eu sempre estar acordado pela noite, eu falo mais baixo pra acabar não interferindo no sono dos outros, né? E já basta eu estar acordado pela noite, todo mundo que funciona de dia vai fazer as coisas principais de dia e precisa estar descansado. Então, em respeito ao pessoal que dorme aqui pela noite, como quase todo mundo, eu acabo falando mais baixo do que o normal. E eu acostumei a falar muito baixo. E esse isso de ir embora nessa casa eu não tenho muito problema com o volume da minha voz atrapalhar o sono das outras pessoas, porque não sai tanto barulho do meu quarto para os outros cômodos. Porém, meu costume é falar baixo. E dependendo da altura, como é um microfone que não é condensador, é microfone de smartphone, por exemplo, ele embola as palavras quando está muito baixo e você provavelmente não vai conseguir entender algumas coisas. Eu quero muito melhorar minha dicção e uma forma de fazer isso é
uma forma de fazer isso é gravando esses vídeos de jogos. Por quê? Eu tenho um padrão. Uma vez, quando eu precisei melhorar minha dicção em português, eu fiz teatro. Me ajudou bastante na pronúncia em geral. E principalmente porque eu fazia personagens. E esses personagens, cada um tinha uma característica diferente e me forçava a forçar algum aspecto de fala diferente. Uma fala mais grossa, uma fala mais fina, uma fala embolada. E só que tinha que ficar identificável o que eu estava falando, porque as pessoas precisavam ouvir o que eu estava a dizer. Então, isso me ajudou bastante em dicção. E também em timidez de falar mesmo alto, porque eu nunca fui de falar alto. E em teatro você precisa falar com um tom bem alto, bem mais alto que o normal, de falar normal. Então me ajudou bastante nessa timidez de você precisa falar alto às vezes, dependendo do que você está a fazer. Geralmente as pessoas não têm muito medo de falar em multidão, mas tem medo, não conseguem falar alto em multidão. E era o meu caso. Embora eu não era tímido, eu não ligava muito para as pessoas, julgamento ou algo assim, eu nunca fui disso. Mas eu não conseguia falar alto, me forçar a falar alto. E isso me ajudou bastante. E depois eu parei de fazer teatro. Eu fiz poucos meses, menos de um ano, acho que eu fiz uns 9 meses de teatro. E ainda assim foi um avanço bem grande na minha dicção. E depois eu comecei a testar isso de atuar personagens em RPG de mesa. Embora poucas vezes eu joguei RPG de mesa presencial, mas muitas vezes online. E eu acostumei a isso, essa atuação em personagens, fazendo vozes diferentes, e cada personagem que você tinha um aspecto diferente, e ele era, não é você, mas é um personagem, e você tem que atuar de acordo com a história do seu personagem, o personagem que você criou. O grupo de RPG que eu fazia parte, o grupo de colegas que jogavam RPG, era uma turminha que gostava disso, de atuar, tipo, hoje em dia é menos. Eu acho que a maioria das pessoas não jogam atuando. Jogam RPG com a voz normal, fala normal, como se estivesse lendo uma história e fazendo um personagem, mas você ainda é você, seu personagem é seu personagem. Você está jogando o seu personagem, você não é o personagem. E a turma que jogava RPG comigo, gostava de. Ok, tem um barulho isso. o, Gostava de atuar. Gostava de fazer personagem e fica mais divertido assim atuando e fazendo personagens doidos e malucos, justamente propositalmente para na hora de atuar a gente falar coisa idiota e retardada. E acabou sendo um padrão que eu sempre gostei e ajudou muito. Ajudou mais do que ajudou o teatro. Talvez porque eu fiz pouco tempo teatro, mas no RPG era algo que eu conseguia divertir. Se eu errasse alguma coisa, não tinha problema. Não tinha aquela seriedade de, nossa, você não pode errar, tem que fazer certinho, um texto certinho. Então, por causa disso, desinibido, que fala, era mais solto as, a minha pronúncia e eu podia falar qualquer coisa, se eu errasse, eu repetia, dar risada, todo mundo se divertia assim. E todo mundo fazia isso. E foi o que mais ajudou na minha dicção, em, na pronúncia das palavras e para me, me entender melhor. E eu quero fazer isso com. E eu vejo que isso encaixa bem em quem joga videogames para outras pessoas. Você vai passar por uma história dentro de um jogo e vão haver vários personagens e criar voz para cada personagem desse, um padrão de voz como cada personagem tivesse sua própria característica, é uma das coisas que é um dos desafios que eu acho mais interessantes de fazer e que vai me ajudar bastante na dicção, inclusive gravando. E eu, embora eu não ligue muito pra gravar jogos em si, porque não é o tipo de conteúdo que eu quero pro canal simplesmente fazer conteúdo pros outros, é o tipo de conteúdo que vai me beneficiar muito mais, porque eu não jogo mais, eu não tenho mais a turma de amigos que eu tinha antes, e eu me isolei bastante das pessoas, e eu literalmente não converso com ninguém, quase literalmente, quase mesmo, bem quase. O,
Então, eu não tenho mais partidas de RPG para fazer isso, ou outro modo de estudar dicção sem ser literalmente fazendo aulas de dicção. Existem aulas de dicção, igual existe aulas de canto e vocais para quem vai fazer música ou algo assim, ou entrar em ópera, aulas de voz, ou fazer um coral, participar de um coral também, tem aulas de voz para isso. Cursos específicos para entonação de vocal e tudo mais. E a mesma coisa tem para dicção, na área de música também, ou fora, na área de fonoaudiologia. E eu espero que essa palavra é correta, porque eu acabei de inventar seguindo padrões de português, ok? É, e como existe esse, ou eu faria esse um curso de atividades de dicção para melhorar minha dicção, ou eu posso fazer isso de forma passiva, criando um conteúdo que pode ajudar na meta do canal e me ajudar de forma super grande, que é basicamente um RPG só que solo. Você tá sozinho, você não tem outros amigos fazendo contigo. E o que isso me dá uma ideia, depois eu vou anotar. E o e basicamente você vai fazer vozes de todo mundo e o meu desafio com esse vídeo, eu quero me desafiar a fazer vozes para todos os personagens, não importa quão ridículo seja, e manter consistente essas vozes e isso e não falar muito baixo também. Então, isso vai acabar me ajudando na dicção e no meu tom de voz na hora de gravar para não ficar tudo embolado muito baixo. Eu vou abrir uma live stream agora para testar se vai dar certo isso, se eu vou conseguir fazer o se eu vou conseguir streamar o vídeo em eu vou entrar ao vivo e vou ver se eu consigo é, mostrar o jogo, dependendo do tipo de coisa que você está fazendo no computador. Eu limitei algumas coisas do que eu posso fazer, eu não estou usando placa de vídeo, eu não estou trapaceando, eu estou usando o mínimo que o meu computador consegue para ficar ligado. Não, na verdade eu ainda tenho um pente de 2 GB de memória que eu posso tirar ali ainda. Só que não faz muita diferença, então eu mantive. O, na verdade eu mantive por causa que eu estou usando o Windows 11 e ele está bem estável. Então, eu vou eu tô limitado bastante, então dependendo por causa disso que não está com a placa de vídeo instalada, eu vou ter que, não é todo jogo que vai pegar no computador, e também, dependendo disso, eu não vou conseguir fazer stream do jogo e desse jogo em específico. Pode acontecer. Então eu vou abrir um stream para testar isso, vou fazer uma primeira partida. Eu acho que vou fazer alguns minutos. Talvez eu faça um episódio grande, mas é isso que eu vou fazer agora. Então, esse vídeo vai pra quer ser no canal do YouTube. Depois eu faço um vídeo de objetivo, porque ele é um objetivo atual, melhorar a minha dicção, mas não é focado, esse vídeo não é focado em justamente falar sobre isso, embora eu falei bastante sobre isso. E eu vou testar se a live vai dar certo, aí eu abro um objetivo nisso. Só que não é um problema, porque eu sei que tem vários jogos e várias coisas menores que eu posso fazer com computador, com processamento de CPU, do processador em si, não da placa de vídeo. Então não tem problema. Esse jogo em específico pode funcionar ou não para live stream, porque pode travar alguma coisa. Mas não é um problema, tipo, não é uma limitação que tipo, nossa, vou instalar a placa de vídeo porque não tá dando certo isso. Não, eu vou manter isso de qualquer forma. Se não der, não deu. Eu vou manter sem a placa de vídeo. E é isso, basicamente. Ok. Então, eu vou me desafiar a gravar esses vídeos fazendo vozes de todos os personagens. Cada personagem vai ter sua característica, sua voz e eu vou tentar falar alto bastante com uma dicção clara e forçar um aspecto individual para cada personagem que aparecer dentro do jogo, que aparecer um diálogo. E como eu conheço o estúdio que lançou esse jogo,
Deixa eu ver aqui o nome certinho. Literalmente eu esqueci. É o mesmo estúdio que lançou o jogo Loop Hero. É, é um jogo de cartas onde você vai relembrando o espaço onde você está, de acordo com o que você vai construindo as coisas em volta de um caminho. No início do jogo você tem um caminho que vai seguir, uma estrada, e todas as coisas em volta da estrada são coisas que você vai lembrar dentro do jogo. Por exemplo, se você constrói uma montanha em volta do caminho, na verdade você não construiu em si. O personagem lá vai enxergar a montanha como se, ah, é verdade, eu lembro dessa montanha, essa montanha está ali, estava ali o tempo todo, eu não lembrava dela. Então, quando a montanha aparece no mapa, é como se o personagem estivesse lembrando, e a ideia do jogo é que o mundo foi apagado e algumas pessoas estão lutando para inconscientemente para recuperar essa memória do mundo, e quanto mais memórias eles conseguem de volta, mais coisas do mundo começam a voltar a existir novamente. Então, é um jogo legalzinho de cartas, é estratégia, é um looping, a estrada faz uma ligação como se fosse uma, eu não sei, eu esqueci a palavra, como se fosse uma pista de corrida, onde você vai dar uma volta inteira, chegar na linha de chegada e vai continuar fazendo um circuito, essa é a palavra. Como se fosse um circuito de corrida, e você faz os caminhos toda vez que você inicia o jogo, é um circuito diferente, você vai jogando, cada vez que você vai jogando, você consegue, toda vez que você chegar na chegada, ganha alguns bônus e a estrada reinicia algumas coisas, e você continua nesse looping até o seu personagem morrer ou você retornar para sua base, basicamente. E tem uma história toda em volta do porquê que o mundo está sendo destruído ou algo assim. E as coisas que estão acontecendo em volta. Tem uma história básica, mas a jogabilidade é essa. Você está num loop infinito, tentando relembrar o mundo, e cada vez que você consegue recuperar uma memória do mundo, a parte do mundo volta a existir de novo. E eu acho que é... Eu vou pesquisar aqui. É a Devolver. A Devolver Digital. E eu amei o jogo Looping Hero. Eu não terminei ele ainda, eu iniciei ele, mas eu nunca terminei de jogar ele. Ainda mais porque meu computador é, resolveu não funcionar na época, quando eu tava jogando. E agora eles lançaram esse jogo Inscription. E é outro jogo de cartas e estratégia em batalha. Essa você joga cartas mesmo como se fosse uma partida de Yu-Gi-Oh! Pra quem conhece. Ou pra quem conhece Pokémon, os jogos de cartas de Pokémon também. É bem parecido, uma batalha mesmo, você contra outra pessoa. O Looping Hero, as suas cartas representavam itens no mapa, como parte do cenário, alguns monstros ou florestas, cartas de mapa para você construir mapa. Basicamente você construir um mapa em volta desse caminho. E esse novo jogo é um jogo de batalha mesmo, de cartas, o que é legal, mas a Devolve tem isso de... As histórias dos jogos deles são bem fechadinhos e tem bastante segredo escondido. Você sempre tem surpresa. Por exemplo, no Looping Hero você tinha cartas de montanha, mas dependendo, se você focasse em construir bastante montanhas, elas viravam outras coisas e aumentavam também. E eram segredos que você só ia descobrir depois que começasse a jogar. Você não tinha isso entregue na sua mão. Você criava combinações de cartas diferentes para descobrir um segredo, e que melhorava bastante o seu jogo, dava bônus melhores. E tinha alguns segredos na história também, que você teria que jogar a história duas, três vezes para conseguir entender várias coisas diferentes que você não conseguiu entender na primeira vez. E Inscription, que é o novo jogo da Devolver, vai ter o mesmo sistema assim de bastante segredos e uma história bem escondida de você. Vai ter que... Você provavelmente não vai saber a história toda jogando a primeira vez, unicamente a primeira vez. E eu quero fazer
eu quero jogar esse jogo e deixar aqui no meu diário e fazer parte do Crescendo o canal no YouTube, só que eu vou fazer uma playlist só pra ele. Eu vou falar sobre organização também. E porque eu, eu tenho essa teoria, eu criei essa teoria baseada em lógica básica. Você vai entender como o YouTube funciona e e análise comportamental em geral. Geralmente acontece isso, de umas pessoas procurarem outros conteúdos que é parecido com o que elas gostem e elas vão pesquisar bastante sobre esse assunto porque está em alta e consequentemente tem o potencial de acabarem entrando aqui nos vídeos do canal e assistindo, mesmo que seja só o primeiro vídeo para ver o que aí nunca mais volte. Mas a ideia é justamente isso funciona. A ideia do Crescendo o Canal no YouTube é justamente fazer um monte de testes de várias áreas diferentes, independente do nicho. Qualquer coisa que eu acho que eu consigo fazer, eu vou tentar fazer em qualquer área. E justamente para tentar ver se vai dar certo, funciona. Eu não sei se meu vídeo estava pausado, travado. E eu tô com o jogo aberto e eu não percebi. Eu acho que eu fiz transição. Eu acho que eu fiz transição. Olha, era pra estar assim desde o início do jogo. Desde o início do vídeo. Mas o jogo já tá ali. Ele tá aberto no computador, mas eu não sei se está a funcionar. Como eu posso dizer? Não sei se está a funcionar em stream. Mas eu tenho um jogo instalado e tá ali. Jogado. Olá, agora eu com a cabeça maior. Todo mundo me olhando. Ok, isso ficou estranho. Mas era pra estar assim no vídeo desde o início. Eu vou finalizar esse vídeo. Vou abrir uma live stream de teste. Então, se você estiver vendo esse vídeo agora, provavelmente quando você terminar de assistir esse vídeo, eu vou estar em live stream testando o jogo, se vai funcionar ou não. Se eu não tiver em live stream, pelo menos vai ter uma live stream, um início de live stream travada, toda bugada, porque não funcionou. Mas eu vou deixar no canal. E até logo. Beijo nos comentários, tô bem na live. E nos outros vídeos se possível. E se você for dormir, boa noite. Bebe água. Bebe água sempre antes de dormir. Não tem problema se mijar na cama, mas sempre se hidrate. Boa noite.